Olá, tudo bem com vocês? Eu estou muito bem e eu estou de volta com mais coisas que eu tava aqui pensando comigo. E sim, eu sumi por um tempinho, me perdoem, me desculpem, é que eu realmente não consegui parar pra gravar e eu não quis fazer nenhum vídeo, fazer nada correndo ou de qualquer jeito, então me perdoem por esse sumiço. Eu prometo tentar me manter mais regular e não fazer isso de novo, tá? Mas espero que vocês me entendam e que vocês me perdoem. Eu vim hoje com um episódio que eu quero muito, muito mesmo que vocês barbarizem de comentário, falar aqui comigo, porque eu quero muito conversar com vocês sobre esse assunto. Eu já deixo aqui, eu deixei no nome, né, no título, deixei aqui na thumb também, para você já saber que este vídeo será para maiores de 18 anos, mas eu já vou começar falando aqui para avisar você que não seja, já para sair, já para buscar um outro episódio, vai ver outro vídeo, tá? Porque essa conversa não é contigo e eu não quero ser responsabilizada por você ouvir nada do que você não deveria estar ouvindo, tá bom? E assim, falando um pouquinho já sobre o tema aqui, eu queria só deixar também já de indicação aqui um vídeo antigo que eu fiz pro canal. Então, se você estiver me ouvindo no Spotify, vai lá no meu canal do YouTube, eu vou deixar o link aqui nos comentários, para você ir lá no YouTube ver esse vídeo, que é um vídeo que tem um pouquinho mais de um ano, fiz o ano passado, que o nome dele é Conversas Boas e Bobas e Gostosas. Conversas Bobas e Gostosas. Que eu falo já um pouquinho, já comento ali um pouco sobre eu ser uma pessoa que eu gosto, eu sinto, né, prazer em ser desejada. Eu sou uma pessoa que eu tenho meu ascendente ali em Leão, então eu fico culpando isso o tempo inteiro, o vídeo inteiro, sobre eu ter esse meu jeitinho um pouco amostrado. Então, ao mesmo tempo que eu sou muito, às vezes, né, eu sou um pouco low profile para algumas coisas, então sou um pouco misteriosa, tem coisas que eu deixo baixo mesmo e não posto, não comento. Ao mesmo tempo, eu gosto muitas vezes de postar ali um biscoito, eu gosto de chamar atenção, gosto também de, assim, quando eu tô me arrumo, que eu tô bonita, gosto de perceber as pessoas me olhando. Eu falo bastante sobre isso neste vídeo, então vai lá assistir. E aí, eu tava reassistindo esse vídeo e eu conectei com alguns pensamentos que eu tive essa semana e decidi então fazer esse vídeo aqui. Desculpem. E aí, antes de mais nada, eu queria começar com uma pergunta. Vou falar principalmente no feminino, falando com as mulheres que me ouvem, porque são a maioria também do meu público, né? Mas, se você for homem e estiver me ouvindo também, vem pra essa conversa também, a pergunta também serve pra você, tá? Mas, mulherada, mulheres lindas, vocês estão transando? Me contem. Estão conseguindo transar? Principalmente mulheres hétero? Tá conseguindo? Tá acontecendo? Porque assim, o que não falta, principalmente TikTok, Instagram, é conteúdo de mulheres solteiras explanando, falando sobre os áudios, conversas que tá tendo aí com os homens, com os Jurandires da vida, com os Tonhão da vida, que tá difícil de conseguir, né, seguir ali com alguma coisa com os homens, né? E aí, assim, eu geralmente me divirto muito com esses vídeos, eu fico vendo, alguns eu comento, eu vou lá ver os comentários, que geralmente os comentários são a melhor parte dos vídeos. Os vídeos já são bons, mas se você não tiver esse hábito, comece a ter, que você vai se divertir muito. Vai lá ler os comentários, que você vai, assim, chorar de rir. E eu faço às vezes isso mesmo pra me entreter, eu passo um tempinho ali nos rios do Instagram, né, vendo vídeo e tal. E aí, assim, é uma... vamos dizer que é uma unanimidade. Eu não vejo, é muito raro eu ver alguma mulher, algum comentário de alguma mulher dizendo que não, gente, peraí, vocês estão exagerando, não tá desse jeito não tá tão ruim assim. Sabe? Tipo, na verdade,
a mulherada tá, de forma geral... Peraí, deixa eu trazer isso aqui pra cá. Calma aí. Não quer vir, não. Então deixa assim. A maioria, né, ou, assim, quase que 100% dos comentários femininos são, de fato, concordando, falando, gente, tá ruim mesmo, não sei o quê. Algumas compartilham outras coisas e a gente fica rindo, enfim. Só que, assim, a gente tá fazendo piada porque não tem mais o que fazer, né? Que mais, além de piada, dá pra fazer com a situação atual? Não tem muito o que fazer, né? A gente tá tendo que externalizar um pouco dessa nossa frustração mesmo, sabe? Desse nosso desapontamento com os homens atualmente de uma forma cômica, né? Porque também, enquanto isso está acontecendo, tem outros vídeos e outros conteúdos de homens, principalmente, falando também sobre nós, no sentido de listar quais são as mulheres com quem você nunca deve se relacionar e os porquês. E entre essas listas ali, entre esses exemplos, estão, tipo, mulheres muito tatuadas, mulheres que vi até um vídeo que o cara fala que mulher muito tatuada, com piercing, cabelo colorido, é porque teve pai ausente. Então, tipo, falando pro homem correr, fugir, sabe? E assim... Pode ser uma verdade, porque o meu pai, apesar de não ter sumido, mas assim, não era um bom pai. Mas assim, poxa, eu não posso ter nem a chance de mostrar, além das minhas tatuagens, quem eu sou, né? E aí, claro, se você falar pra esses caras, pra qualquer red pill, qualquer cara assim que tenha esse pensamento muito forte sobre mulheres, né? Principalmente mulheres independentes, você, além de que você vai perder um pouco do seu tempo tentando falar também com eles, mas, tipo, cara, é meio que não é pra você também, tipo, não é pra esse tipo de cara também que eu pretendo dar moral, sabe? Então eu nem vou me estender nisso. Mas, querendo ou não, sim, tem muitos e muitos conteúdos e muitos vídeos também dos homens fazendo esse tipo de comparação, né? E falando e tudo mais. Então, assim, a gente tá tentando ali, como mulher, também fazer piada e falar sobre isso, porque a gente tá tentando externalizar essa frustração, talvez de um jeitinho um pouquinho mais fazendo graça, né? E aí acho que é o que eu vou tentar fazer aqui também, porque não tem muito mais o que eu possa fazer além disso, tá? Mas assim, eu fiz essa pergunta pra você sabendo que de repente a sua resposta pode ser que sim, mas... E aí os mas podem ser variados, né? Mas aí eu vou trazer então o meu mais, e você comenta aqui pra mim e traz pra mim os de vocês, e a gente faz disso uma conversa. E talvez uma thread, né? Assim como acontece nos comentários desses vídeos aí. Mas assim, eu estou transando? Sim. Mas, pra isso, em alguns momentos, eu tô precisando... Não é que me desvalorizar, mas eu tô precisando talvez baixar um pouquinho a minha régua. Eu vou ser honesta com vocês aqui, minhas irmãs, e eu espero que vocês também sejam comigo, tá? Porque assim, quando eu digo isso, eu quero dizer o seguinte, que de repente tem coisas que num momento, sabe, assim, pensando de forma muito friamente, eu não faria. Sabe? Eu não faria, ou eu diria que não, ou eu correria. Mas eu posso, dependendo do que for, fazer uma pequena vista grossa ali, sabe? Do tipo, tá, isso aqui me incomoda, isso aqui é um problema? É. Mas, afinal de contas, eu quero me casar com este indivíduo? Talvez não. Então, qual é o problema se eu somente me permitir transar com ele? Qual é o ponto, assim? Aonde que entra ali o meu pudor e onde entra o meu empoderamento feminino e meu feminismo? Sabe? Às vezes, eu confesso que eu faço pequenas concessões em relação a esses pontos para poder transar. E aí, gente... Quero que vocês me entendam muito claramente. Então, vou ser muito clara e direta.
tá? Não estou falando sobre nada que fere qualquer direito da mulher e qualquer direito humano e qualquer coisa que seja também baseada em caráter, sabe? Sabe, assim, tipo, algo que, de fato, eu não consiga, porque é mais forte do que eu em questão de valores, entende? Não estou falando em relação a isso. O que eu quero dizer é, vou dar um exemplo muito bobo para ilustrar somente o que eu concedo, vou dar um exemplo muito, muito idiota. Por exemplo, eu conheço uma pessoa e aí a gente começa a conversar, eu de repente nem tava muito na onda, mas essa pessoa ela insiste um pouco ali, a gente começa a conversar, eu acho legal e tudo mais. Mas eu sei que essa pessoa, a partir dessas conversas, eu sei que essa pessoa, de repente, ela tem opiniões que são um pouco mais antiquadas, assim, que podem beirar a ser um pouco mais machistas, sabe? Que de repente, dando um exemplo muito bobo mesmo, essa pessoa às vezes ela vai falar sobre, de repente, estar ou valorizar, enfim, a mulher que cuida do lar, a mulher que, né, é mãe, e que é feminina e que é doce. E aí, assim, não que ela esteja vendo essas coisas em você, porque acho que eu posso ser doce e gentil, mas eu não sei se eu passo essa vibe já pra quem me conhece, mesmo que pouco. Acho que eu já não passo muito essa vibe, porque eu trabalho, eu sou bem independente, tenho minhas coisas, então eu já não acho que é essa vibe. Mas vamos supor que essa pessoa fale algo nesse sentido, então você percebe que o que ele está, de repente, buscando, ou o que ele vê de valor numa mulher é este tipo de pessoa, sabe? E aí você pensa assim, poxa, eu não me encaixo nisso, né? Então, assim, não entro nesse padrão que você, de repente, veja como sendo ideal pra você. Mas é o que eu falei, eu me faço essa pergunta do tipo, tá, mas assim, esta pessoa, este homem, se eu fizer o contrário também, e eu fizer perguntas, né, ou ao menos assim, comparar de certa forma com algum estereótipo ou algo de um homem que eu queira, sei lá, o que eu consigo pensar agora? Não sei, tipo, eu também busco muito num um cara parceiro, que de repente entenda, né, o meu lado, né, que eu gosto do meu trabalho, gosto da minha carreira, mas que, tipo, não compete comigo em relação a isso, que a gente cresça junto, que me incentive a crescer, que me incentive a estudar e tal. De repente eu vou olhar para esta pessoa com quem eu estou conversando e aí eu vou falar, cara, essa pessoa não se encaixa nisso, assim, não entra nesse tipo de pessoa. Pelo pouco que a gente conversou, aparentemente também não é uma pessoa que pensa assim. Mas aí eu faço essa pergunta que eu falei agora, tipo, tá, mas o que eu quero com essa pessoa, então? Eu quero casar com ela ou eu quero só ficar com ela e de repente a gente ter uma boa transa? E aí, minhas irmãs, é aí que eu falo, cara, eu também preciso transar, né? Eu também tenho minha libido, eu também tenho minha vontade, também tenho os meus prazeres. Então, vou, né, aqui me permitir e vou com essa cabeça, eu vou com isso em mente. É este o meu propósito, entende? E eu sei que isso é polêmico de falar, porque também muito do que eu vejo desses vídeos, desses conteúdos falando muito sobre, dando os conselhos pros caras, sobre as mulheres que são de valor e tudo mais, entram muito neste ponto específico também, de que a mulher de valor, ela não vai aceitar já transar ali num primeiro encontro, ela não vai aceitar que o cara já se convide pra ir pra casa dela, ela não vai aceitar 1 milhão de coisas. Então, meio que quando eu faço esse tipo de concessão, eu já estou, de certa forma, não entrando nessa lista aí, né? Eu já tô passando por cima de um critério, de repente, para ser avaliada como uma mulher de valor. Mas é o que eu tô querendo dizer, assim, tipo, eu também já estou fazendo a minha avaliação em relação ao outro indivíduo, do que eu considero como
Não é nenhum homem de valor, eu não quero dizer isso. Mas o que eu gostaria é uma pessoa, né? Basicamente, somente isso. O que eu, Érica, né, valorizo num cara. Então, assim, eu tento ser, de certa forma, um pouco mais prática. De que, tá, cara, tudo bem, a gente, de repente, não vai conseguir evoluir por uma relação. E talvez esteja muito claro pra nós dois. Mas por que não me permitir me divertir um pouco também, né? Porque, irmãs, contem aqui pra mim se não é verdade. Se a gente também só buscar transar com os caras que de fato estejam querendo relacionamento, a gente não vai transar, pô. Não vai rolar. Porque é exatamente este é o questionamento e essa é a frustração de todos esses vídeos e todos os comentários que eu vejo nos vídeos falando sobre os caras de hoje em dia, que nenhum deles tá querendo nada muito sério. Os caras já vêm com essa abordagem muitas vezes. Eles já vêm com a abordagem do sexo, assim. Quando você percebe, você vai levando a conversa, quando você percebe, de repente, em uma semana ou menos, em alguns dias, o cara já tá começando a puxar assunto, conversar contigo já um pouco mais picante. De repente, se você for alguém que se permita também conversar e falar sobre as coisas, em dias você tá recebendo uma foto ali de um, né? Ei, pra você ver já o que a pessoa tem na bagagem, já tá ali te pedindo também foto sua. Então, assim, se você só for dando toco nessa galera, do tipo, não é isso que eu quero um relacionamento. Então, se só for dando toco nessa galera aí, se só for, tipo, não, próximo. Eu falando por minha experiência, tá? E aí pode ser que eu que tenho o dedo podre e eu só atraia de fato os que só querem isso. Mas, assim, eu não teria transado há muito tempo. Mas muito tempo mesmo. Sério. Então, assim, às vezes, irmãs, eu faço isso justamente porque eu tenho consciência de que há uma necessidade fisiológica a ser atendida ali, né? Como diz a pirâmide de Maslow. Então, assim, preciso também, né? Até trago aqui um parêntese, porque eu sei que quando uma mulher fala isso, para a sociedade é um absurdo, né? Porque a mulher, afinal de contas, tem que ter a sua libido e o seu desejo, o seu prazer mais reservado. Ela tem que ser mais, sabe? Ela tem que ter pudor, ela não pode falar sobre as coisas, ela não pode falar piroca, sabe? Ela não pode falar não sei o que, ela tem que, não sei o que e tal, não, sabe? Ela tem que se fazer a sonsa pra ser de valor para a sociedade. E aí, se você não é esse tipo de mulher, que é um pouco o meu caso, eu posso até fazer um pouquinho a sonsa, mas você pode ter certeza que eu tô fazendo propositalmente, tá? Porque eu não sou. Mas, se eu me sinto também, se eu falo, cara, dane-se, eu vou falar mesmo, porque eu tô querendo me permitir ao meu prazer, eu sei, porque eu já recebi vários julgamentos em várias situações que as pessoas me falaram, inclusive coisas mesmo na lata, assim, que me deram essa completa visão de tipo, cara, essa pessoa, ela não tá me levando nada a sério, ela já me colocou nessa caixinha aqui de que é a pessoa pra transar. Eu já tô nessa caixa pra ela. A minha caixa na cabeça dela já é essa aqui, ó. Pra transar e quando eu quiser, que o homem é assim, né? Pra transar e vai ser assim. Vai ser quando eu quiser e quando eu puder e se você quiser. Se você não quiser também, beijo que a fila anda. Então, quando a partir do momento que eu passo a pensar um pouco sobre isso, e aí eu posso me comportar do mesmo jeito, do tipo, tá, beleza, meu querido, você também tá nessa caixinha aqui pra mim, vamos botar você nessa caixa aqui também, e aí a gente vai transar de vez em quando, tá tudo bem pra mim também. Aí o lado contrário pode ficar horrorizado, entendeu? Mas eu não tô nem aí. Porque afinal de contas, como eu disse agora, necessidades são necessidades, preciso satisfazê-las e eu tenho que, né, viver a minha vida. Então, faço isso de vez em quando. E até assim, falando bem honestamente pra vocês, neste momento atual, essa fase minha agora, com 35 anos, tá sendo a fase que eu tô me sentindo mais livre sexualmente falando, sabe? Eu me sinto mais até empoderada mesmo, sabe? Peraí que a Ravena vai passar aqui na frente. Porque ela não sabe limite nenhum. Vai, filha, vai. E aí, por eu estar me sentindo na minha melhor fase, que é até um pouco,
né, um pouco engraçado, mas eu acho que é compreensível, porque a gente pensa assim, né, que quando a gente é mais novo, então a gente tá ali nos 20 e pouco, que a gente tem, né, de fato a nossa libido, o nosso fogo tá maior, seria de repente o momento em que a gente viveria, a Ravena passando atrás da câmera, perdão, galera, vai filha, seria de repente o momento em que a gente então teria o nosso ápice do desejo, consequentemente, de repente seria o ápice de quando a gente teria as nossas melhores relações, né? Só que assim, ao menos na minha experiência, porque também eu vivi um relacionamento muito longo, então eu não experimentei, de certa forma, tanto assim na minha juventude. Falando como uma senhora agora. Mas agora que eu sou solteira, então, né, estou me permitindo, estou experimentando mais, consequentemente, eu acabo tendo experiências que me dão essa sensação de me sentir mais livre, porque, de fato, eu estou vivendo mais do meu desejo, né? Eu tô me permitindo que ele aflore e que eu satisfaça mais ele, né? De mais formas diferentes. Então, tá sendo um momento, assim, que pra mim tá sendo bastante empoderador mesmo, né? Eu tô realmente me conhecendo e conhecendo a minha sexualidade, o meu desejo mais profundamente. E aí eu sinto, sendo bem honesta com vocês, irmãs, e vocês me contem também se aconteceu ou acontece com vocês, eu sinto que por eu estar nesse momento mais de bem com isso, né, com a minha sexualidade mais entendida e compreendida, então eu já sei do que eu gosto, já sei do que eu não gosto, já sei também no que eu sou boa e naquilo que eu não sou tão boa, eu sinto que eu tenho performances melhores, sabe? E eu sinto que eu acabo... Talvez eu desperte um desejo no outro muito mais aflorado do que eu despertaria também com os meus 20 anos. E não tem nada a ver com o meu corpo. Porque tudo bem, o meu corpo hoje ele é diferente, porque eu ganhei mais peso, eu tenho mais corpo. Eu era bem mais magrinha, né, quando mais nova. Eu não tinha, né, muito corpo. Mas, de repente, eu atendia um padrão que pra muita gente era, né, o padrão, né, o que todo mundo acha sexy e tudo mais. Mas não tem a ver com o meu corpo. E muito mais com, de fato, como eu, Érica, me sinto mesmo, assim, com esse lado do empoderamento, de, como eu disse, eu já lido melhor, né, com o que eu sei fazer e com o que eu gosto. Então, eu me coloco melhor nesses lugares, eu tenho mais segurança, sabe, sobre isso. Então, tipo assim, eu sei que tal coisa eu faço muito bem. Então, tipo, eu já tenho uma certa segurança naquilo. E aí, quando eu vou performar, eu não vou insegura, né? Eu não tenho aquele pudorzinho também. Eu já vou sabendo o que eu sei fazer. E aí, querendo ou não, eu desperto, então, no outro, né? O outro acaba tendo essa... né, talvez percebe isso, e eu vejo neles, assim, que de fato as pessoas ficam meio que tipo, caraca, pô, não sei o quê, porque de fato elas sentem, elas percebem que eu tô segura naquilo, que eu tô bem naquilo. E isso se estende muito também pra minha imagem, que apesar de repente eu não estar no meu... assim, não tô como acho que nunca estarei, porque a gente parece que nunca tá 100% satisfeito com o nosso corpo, mas ainda assim, nesse momento eu me sinto bem com o meu corpo. Eu tô, de fato, melhorando ele, indo pra academia, comendo um pouco melhor e tal. Mas eu já me sinto bem, num sentido também de já saber e reconhecer as partes que eu gosto mais do meu corpo e as que eu talvez não goste tanto. Mas aí, a partir das que eu gosto mais e também das que eu percebo que os outros gostam mais, né, também. Então, eu já sei valorizar mais essas partes, eu já sei fazer delas mais atraentes. Eu já faço isso, eu falo até um pouco disso no vídeo que eu recomendei pra vocês mais cedo, né? Que lá eu falo um pouco também que eu gosto, né, dessa atenção um pouco, então muitas vezes eu gosto, por exemplo, do meu colo, então eu gosto de usar decote, eu boto um decote porque eu acho que é bonito, eu gosto dos meus seios, então eu valorizo eles conforme eu me visto, eu acho que eu tenho, né, um quadril, bumbum, coxa muito bonitos, então eu também enalteço isso, sabe? Então, tudo isso, principalmente quando você tá no momento ali do sexo tal, você saber dessas coisas, eu acho que você tem essa segurança
E aí você passa, né? Você transparece essa segurança pro outro. E aí eu acho que isso dá uma... Sabe? Dá um certo up no sexo, assim. Eu já li em algum lugar, ou vi em algum vídeo, eu não lembro, que alguém, eu acho que era até um rapaz novo, falando alguma coisa sobre ter tomado um chá ali de uma mulher mais madura e ter ficado assim, sabe, ludibriado e tal. E eu acho que tem a ver com isso, sabe? Porque, de certa forma, a maturidade, ela de fato traz um pouco mais de segurança, né? E olha que eu nem me considero uma mulher tão madura, né? Com 35, né? Eu me considerarei, depois dos 40, mais de 40. Mas ainda assim tenho, né, uma certa experiência, né? Querendo ou não. Mas eu acho que essa experiência e as que virão ainda são as que vão, de fato, tornando a gente mais seguro em relação ao nosso prazer e ao nosso sexo. E aí, com isso, a gente vai realmente transparecendo e, como eu falei, provavelmente pro outro acaba também se tornando uma experiência muito diferente, sabe? E aí, há quem prefira as maduras aí por esse motivo, né? E eu vou deixar você aqui comentar se for o seu caso, tá? Mas, o que eu quero arrematar aqui desses pensamentos todos, né? Que, de fato, me perceber nesse momento tá sendo muito bom, tá sendo muito gostoso. Como eu disse, eu tenho tomado algumas decisões muito consciente. Claro que eu ainda sou, e não tem como eu deixar de lado, né? O meu lado, que é de fato mais romântico e que tem essa vontade, né, de viver uma relação, de viver um relacionamento. Eu tenho isso em mim, eu tenho essa vontade. Eu comentei no vídeo anterior até que eu tirei a ideia de namorar esse ano do rascunho, deixei pro ano que vem, né, por outras questões. Brinquei ali um pouco em relação ao carnaval e tudo mais, mas também porque de fato não sei se eu tô no meu momento pra de fato tentar e me dedicar pra uma relação. Talvez eu deixe pra um pouco mais pra frente também por isso. Mas acaba então que entra, né, neste momento eu fico então me sentindo mais livre, né? Eu acabo me permitindo então para viver um pouco mais desses prazeres, se for da minha vontade, né? De me permitir a relações mais casuais, se for da minha vontade. E aí, então, eu acabo me permitindo a viver essas experiências e tá sendo bem legal, tá sendo bom. Eu realmente tô me sentindo bem, não tenho, né, sei lá, eu não tenho também feito nada que eu me sinta desconfortável, então, consequentemente, eu estou bem com as minhas decisões, estou bem com quando eu, de fato, me relaciono com alguém casualmente. Tenho tentado, como eu disse, né, sabendo do meu ladinho mais emocionado, tenho tentado, de fato, lidar com esse momento dessa forma, sendo um pouco mais racional, para não me envolver muito, né, emocionalmente e não me machucar, não me frustrar, como já aconteceu outras vezes. Eu acho que eu tô finalmente conseguindo aprender a fazer um pouquinho mais isso, né, estou no caminho para isso. Mas eu também sei que, tipo, eu botei muito na minha mente de que isso é um momento, essa fase, sabe? Eu continuo querendo buscar uma relação e um relacionamento no futuro, mas ao menos por enquanto eu tô me permitindo viver esse momento dessa forma, um pouco mais livre, um pouco mais aberta, sabe? E aí só veio um outro pensamento aqui na minha mente agora, que eu lembrei que eu também fiquei pensando um pouco sobre isso essa semana, assim, fazendo um gancho, que a gente tava, né, falando sobre essa questão de, tipo, ser, né, uma pessoa, de repente, ou não pra casar, pra você pensar em investir ou não e tal. Mas não só isso, né, não somente as pessoas, né. Acho que a gente acaba falando de uma forma que é até um pouco superficial mesmo, assim, quando a gente só fala sobre, tipo, eu vou analisar friamente se fulano atende às minhas expectativas e aí eu vou me dedicar ou não para um relacionamento, ou vou deixar em algo mais casual e tal. Só que eu acho que tem uma coisa que é muito mais complexa do que isso, sabe? Não é tão simples.
é mais profundo do que parece, sabe? Porque também quando a gente faz esse tipo de análise e, consequentemente, a gente faz esse tipo de escolha, caso a gente defina uma pessoa como sendo para casar, além disso, além de atender às nossas expectativas, eu acho também que, assim, tem uma coisa que depende muito do... Como é que eu vou dizer? Depende muito do quanto as duas pessoas estão prontas, entende? Porque assim, claro, de repente as duas pessoas elas não vão estar 100% prontas, sabe? Elas não vão estar 100% com a vida resolvida para entrar num relacionamento. Mas, quando eu digo isso, eu quero dizer assim que, bom, vou dar um exemplo para ficar mais claro. Pode estar na minha lista de coisas que eu espero numa pessoa que essa pessoa seja trabalhadora, vai, dando um exemplo bem básico. E beleza, essa pessoa com quem eu tô começando algo, ela é trabalhadora, trabalha pra caramba, ela rala muito mesmo, ela é alguém que o que ela tem, ela conquistou do próprio suor, e isso eu admiro super, e entra nessa lista, né, entra como um check positivo na minha lista de expectativas. Mas essa pessoa, nesse momento, ela de repente está pronta para talvez abrir um espaço em meio a toda essa ambição em relação ao trabalho, à carreira. Ela está pronta neste momento para receber você na vida dela e, de certa forma, ela conciliar as duas coisas, né? Porque é isso, às vezes a pessoa ela vai atender muito bem essa expectativa sua, só que se você vê naquele momento ao menos, ela talvez está muito focada no trabalho. E aí ela não está tão aberta para conceder um espaço deste tempo dedicado ao trabalho para você. Ou não está aberta, ou não quer, ou acha que, sabe, ela tá focadíssima, então a prioridade dela é o trabalho. E aí, às vezes, tipo, por este motivo, isso não vai evoluir para uma relação. Ao menos não agora, né? Ou por qualquer outro motivo, eu dei só um exemplo aqui. Mas o que eu quero dizer é, às vezes não é só também você atender a todos os requisitos de uma lista sua mental. Também tem a questão do quanto os dois lados querem, do quanto os dois lados estão dispostos e prontos para fazer aquilo acontecer e para, de repente, fazer as concessões que precisam ser feitas, né? E aí entra no ponto de todos os vídeos que eu tenho visto também, que é isso, às vezes, algumas das reclamações que eu vejo, leio, né, nos comentários desses vídeos, é muito sobre o quanto o outro, às vezes, não quer se dedicar, sabe? O quanto o outro, às vezes, espera que aquilo ali não vá necessitar de uma dedicação, não vá necessitar de abdicar de algo, sabe? Que, de repente, o outro vai realmente ficar esperando que a situação e o relacionamento, ele já venha perfeito, encaixado para entrar na vida da pessoa. Então, tipo assim, de repente, sei lá, como é que é um outro exemplo aqui pra mudar um pouco. Mas, sei lá, de repente, essa pessoa, ela é alguém que, de fato, tá acostumada, tipo, a estar ali sempre sabe, nas coisas, na loucura. Então, ela tem um ritmo acelerado de vida, sabe? E ela tá correndo atrás das coisas e tudo mais. E aí, às vezes, ela então tem a expectativa de que essa pessoa que chega, ela já se encaixe nisso perfeitamente, sabe? Então, pô, também é uma pessoa que, mano, tá na correria maluca e, consequentemente, vai entrar na minha vida nessa mesma loucura. Então, ela já vai entrar, ela já vai pegar o ritmo. Ela já automaticamente me entende. É como se fosse, sei lá, fazendo uma metáfora, é como se fosse, tipo, uma pessoa que corre maratonas, tipo, sabe, tipo, mais de 20 quilômetros, 30 quilômetros, sei lá, que corre muito, há muito tempo. É como se essa pessoa, ela, sei lá, de repente ela começa a se relacionar com uma pessoa que aí ela já considera, já chama a pessoa pra uma corrida de 20 quilômetros, sabe? Sendo que, de repente, ela não vai levar em consideração que talvez essa pessoa, não é que essa pessoa não corra, pode ser que essa pessoa até corra, mas pra essa pessoa, ela começou a correr há menos tempo. Ou ela
não gosta tanto de corrida de rua. Ela prefira, sei lá, outra coisa. Ela é meio rato de academia. Ou essa pessoa, ela não corre, mas ela pratica um outro tipo de esporte. Não necessariamente essa pessoa já vai, então, entrar na maratona de 20 quilômetros contigo já correndo e te acompanhando o mesmo tanto que você já faz, sabe? Talvez você vai precisar diminuir um pouco o passo para que essa pessoa consiga te acompanhar, entende? Ao mesmo tempo que também para essa pessoa tem que ser ok que ela está disposta a tentar correr os 20K, mesmo que ela precise que você abaixe um pouco o ritmo e que ela se esforce para aumentar um pouco o ritmo dela. Entendeu o que eu quero dizer na metáfora? Pô, não vai vir encaixadinho, entende? Não vai entrar uma pessoa na sua vida, você vai botar na sua vida e pronto. A partir daquele momento ela se encaixa em absolutamente tudo. Ela entende e aceita toda a sua rotina, todos os seus métodos, todas as suas manias, tudo que vem com a sua bagagem emocional do passado, tudo. E pronto. Perfeição absoluta. Sabe? E aí eu acho que enquanto mais a gente só propaga essa ideia dessa perfeição, mais a gente fica reativo de não serve, troca, não entra na minha lista. Não, olha, muito difícil, muito trabalho, dá muito trabalho, eu não quero não, muito trabalho, é melhor não. Aí, consequentemente, o que a gente faz para poder se manter ativamente se relacionando? O que eu falei no começo, a gente decide que então, ok, essa relação vai ser uma relação casual, eu vou transar de vez em quando, até essa pessoa de repente não querer mais, e aí tudo bem, próximo. E é isso, né, minhas irmãs, é isso, essa é a nossa realidade atual. Mais ou menos estamos transando, espero que, né? Estamos, que eu espero que você também esteja aí. Ao menos do menor dos problemas, a gente também não está infernizando a vida de ninguém, mal amadas e falando de qualquer pessoa só pelo prazer de criticá-las. E estamos com a pele belíssima, cada vez mais lindas, autoestima lá no alto, então é sobre isso, né? Muitas vezes é sobre isso. Mas, beleza, ó. Concluindo tudo aqui, eu quero só trazer para os quadros deste podcast, o primeiro deles, né, o Entre Pensamentos. Eu vou dar uma dica aqui de uma série / novela turca, que eu não sei se eu já falei, mencionei ela aqui em algum momento, mas assim, eu estou tão viciada que eu já falei disso pra muita gente, então se eu já tiver falado aqui, me perdoa, mas eu vou indicá-la agora, que é uma série turca, né, uma novela turca que tá no HBO, né, no HBO Max, que se chama Bahar. Ela tá saindo episódios toda segunda-feira, saem 5 episódios por vez, e eu sempre assisto todos no mesmo dia porque eu tô fissurada, eu adoro demais mesmo, assim. E, assim, basicamente, sem dar spoilers, né? Basicamente, é a história de uma mulher, que é a Bahar, que ela, depois de muito tempo ali, né? Ela criou os filhos, ela abdicou de ser médica, porque ela engravidou nova e tal. E aí, depois de, né, muitos anos, os filhos já criados, ela volta a trabalhar como médica, ela decide voltar a ser residente. Só que aí ela trabalha no hospital que o marido trabalha, que é o cirurgião, um dos cirurgiões ali, né? E ela, enfim, tem toda uma trama ali de, enfim, descobre que ele tá traindo ela há anos, com uma ex-colega de escola deles ali também, de faculdade. Enfim, é toda uma história, bem novela turca, bem complexa, né, e dramática, mas, cara, eu adoro demais, gosto muito de todos os personagens também. E, assim, eu tô indicando ela aqui porque a Bahar, ela é uma mulher já madura, né? Que aí ela se vê nesse lugar de julgamento por muitas vezes, porque aí, assim, além de, claro, poxa, voltar a trabalhar como residente, que daí, pô, os residentes geralmente são todos muito novos, né? Então tá ela ali no meio mais velha, tentando um lugar ali, né? E aí já tem que lidar com isso. E aí tem a questão ali da traição, que, né, aí ela tem que lidar com tudo isso, com o término do casamento. E aí, assim, isso talvez, não sei se é um spoiler, mas enfim, ela tem ali, né, começa também a se interessar
por um outro médico cirurgião ali, que é olha, eu assisto muitas vezes só por causa dele. E... enfim, aí ela começa a ter que lidar também com esse julgamento sobre ser mãe solteira, sendo que os filhos dela já são bem grandinhos. E aí recém-divorciada, então ela tem que lidar com isso, de se relacionar de novo. E como eles todos trabalham no mesmo lugar é ainda mais complicado, por isso que a trama turca fica toda maluca. Mas enfim, aí eu né, imagino que também, né, tem o recorte da Turquia, né, que é um pouco diferente daqui também, então tem coisas também que são muito mais complexas lá, né. Tanto que, assim, a novela tem suas tramas, suas coisas ali, mas é muito mais suave, né? Tipo, as cenas de beijo, essas coisas, por exemplo, são muito mais suaves, consequentemente por conta da cultura do país, né? Não chega a ser como são as nossas novelas das 9 aqui, por exemplo, né? Mas é muito boa, porque ela tem, inclusive, né? A Bahar, inclusive, tem vários momentos nesse tempo, né? Eu já tô na segunda temporada, sei lá. Somando tudo, já deve ser, tipo, deve ter 50 episódios, eu acho. Sei lá, muito episódio. Mas é muito boa mesmo, assistam. E aí, tipo, ela já passou por várias coisas, né? E aí, tem vários momentos em que ela tá passando por algo, né? Alguma catarse, alguma coisa que tá acontecendo na vida dela. Em que aí ela tem um momento ali de fala, de reflexão como mulher. Que aí ela fala, ela traz um pouco dessas questões, sabe? Falando um pouco sobre julgamento, falando um pouco sobre... né, empoderamento, sobre a liberdade feminina, coisas assim. Então é bem legal. Ela é uma personagem que ela é uma mulher madura mais forte, sabe? Então, assim, é bem legal de assistir, vê-la, assim, como personagem feminino, sabe? E, assim, tipo, é um Grey's Anatomy da Turquia, porque, pô, ela é ali branquinha, do cabelo mais ruivinho, olhos claros, bem Meredith, e aí tem os caras, né, maravilhosos de lindos. Então, assim... também tem o seu lado divertido, eles são muito divertidos, tem umas coisas que não é muito comum de ter, que aparentemente não sei se é de série turca, porque essa é a primeira que eu assisto, mas ao menos nesta série, nessa novela, tem alguns momentinhos, alguns trechos que eles fazem algumas brincadeirinhas ali, e vira meio que um filminho rapidinho, é muito engraçado. Então, assim... é uma boa novelinha conforto, sabe? Eu tenho gostado muito de assistir. Pena que eu tô nessa compulsão de ver tudo de uma vez. E aí eu passo o resto da semana inteira esperando por chegar a segunda. Mas é bem legal. Então deixo aqui de indicação pra vocês. Se você puder assistir, assista. Depois comenta aqui pra mim o que vocês acharam, tá bom? E pro nosso último quadro, que eu tirei do rascunho, eu vou tirar do rascunho hoje uma coisa que eu venho protelando um pouco. Na verdade, assim, tem várias coisas que eu já devia ter tirado do rascunho e eu tô procrastinando. Sabe, eu não me orgulho disso, mas de fato estou procrastinando algumas coisas e... enfim, agora eu começo a talvez colocar essas coisas como pequenas metas pra concluir ainda esse ano, né? É sobre isso, gente. Mas, enfim. Paciência, né? Eu tô tentando fazer o que eu posso também. Mas, eu vou tirar do rascunho aqui. Isso, de fato, é uma meta até de muito tempo, viu? Que é eu, de fato, agora, estar conseguindo me manter como uma pessoa ativa e ir pra academia ou fazer... outros tipos de exercício, ou ir para parques, enfim. Eu tô, de fato, neste momento, me tornando uma pessoa que se move mais, que se mexe mais. Eu tô saindo do sedentarismo. E eu tô muito contente com essa conquista mesmo, assim. É claro, eu não virei já completa bodybuilder, e nem tô rata de academia, eu não tenho ido todos os dias e feito, sabe, toda uma sequência exaustiva, ou correndo maratonas, ou coisas do tipo, mas eu já vejo como uma grande conquista só o fato de eu já estar conseguindo priorizar isso na minha semana, sabe? Tipo, eu já tô me vendo nesse momento de que eu tenho, de fato, priorizado a minha ida pra academia.
Então, se eu me coloquei do tipo assim, eu quero pelo menos ir 2, 3 vezes por semana, eu tenho de fato me colocado neste prumo de, cara, então vai, sabe? E feito isso acontecer. Ou ao menos assim, poxa, não tô bem pra ir pra academia, mas ao menos eu vou, então, tentar caminhar um pouco ali na rua. Ou às vezes eu coloco música pra ouvir, faço meio que um fit dance mesmo em casa, mas eu tô me sentindo, sabe, mais em movimento. E consequentemente começo a me sentir melhor mesmo. Fisicamente, mentalmente. Então tô bem contente com este momento, com este ganho. Por isso estou tirando o rascunho aqui. Eu saía do sedentarismo, eu consegui ter uma rotina que me traga semanalmente um pouco mais de movimento. E, enfim, tô bem orgulhosa mesmo, assim, com os resultados. Eu tenho, claro, visto resultados no meu corpo, mas eu acho que principalmente isso de estar finalmente conseguindo conciliar esse momento da academia até como um momento de autocuidado mesmo. De eu perceber que me faz bem, principalmente psicologicamente, sabe? E aí, então, por isso que eu tenho priorizado cada vez mais, sabe? Tá bem massa mesmo, de verdade. Mas é isso, pessoal. Eu vou ficar por aqui então. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Comentem muito aqui pra mim, tá? Contribuam muito aqui comigo sobre o assunto, tá? Tragam seus pensamentos também. A mulherada aí que estiver no mapa da fome, por favor, comenta aqui pra mim também, tá? Porque a gente quer falar sobre isso. Mais e mais mesmo, tá bom? E eu vejo vocês num próximo episódio. Um beijo. Tchau.